era um dos sonhos mortais de Hitler. Nova York sendo bombardeada e os arranha-céus desabando nas ruas. Uma fantasia assassina que quase se tornou uma realidade, graças ao engenho nazista do mal. Era possível que tivesse um foguete que fosse da Alemanha para os Estados Unidos. E a obediência cega dos fanáticos seguidores do Führer. Estávamos dispostos a voar em qualquer missão. Enquanto engenheiros alemães corriam contra o tempo para fazer foguetes de longo alcance e bombardeiros, um projeto desesperado de última hora surgiu da mesa de desenho nazista. A noção de ataques suicidas na costa leste dos Estados Unidos existia. O tipo de plano suicida e sinistro que iria aplacar Nova York mais de meio século depois. Pilotos se sacrificando em bombas voadoras para espalhar o terror pelos Estados Unidos. A guerra de Hitler na América. Nos anos que antecederam a eclosão da Segunda Guerra Mundial, Hitler transformou as Forças Armadas da Alemanha. Ele percebeu que uma força aérea de ponta seria a chave para conseguir a dominação global e sua grande visão de um Reich de 1000 anos soberano. Negócios lucrativos de armas no valor de milhões estavam em oferta para empresários astutos e fabricantes de aviões, como Willy Messerschmitt. Messerschmitt forçava as ideias dele. Sempre queria a atenção de Hitler. Ele fazia pressão e forçava as ideias dele. Ele tinha um projeto que deu o nome de avião banana. A ideia era trazer frutas e mercadorias perecíveis de lugares como o sudeste da África, de uma das colônias alemãs. Mas o Führer queria bombas e não bananas. Messerschmitt mudou seu discurso de venda com uma apresentação teatral durante uma visita oficial do Führer à sua fábrica perto de Munique em 1937. Messerschmitt disse: "Dê uma olhada nisto." A porta do hangar se abriu e tinha um modelo de madeira de um avião de 4 motores em tamanho real. Havia rumores de que ele podia viajar através do Atlântico. Um dos membros da comitiva de Hitler murmurou: "Ele pode levar bombas?" Isso chamou a atenção de Hitler e Messerschmitt disse: "Claro, ele pode levar bombas." Funcionou. O avião banana tornou-se o America Bomber. Pelo fato de Hitler não ser um engenheiro aeronáutico ou até mesmo alguém que entendesse de tecnologia, não dava para persuadi-lo com palavras ou estatísticas. Mas você podia demonstrar a ele visualmente. Pode ter isso e vai ficar assim ou assim. Afinal, o melhor método para motivar alguém a comprar algo é com um modelo. O America Bomber era apenas um modelo. Mas a manobra astuta de Messerschmitt convenceu Hitler a dar-lhe o dinheiro para construir um. Messerschmitt fazia o jogo, porque ao dizer sim para as coisas que Hitler queria ouvir, ele podia avançar com seus negócios. Ele ainda tinha preocupações comerciais apesar da guerra. Mas a Alemanha ainda não estava em guerra. Hitler deu tempo ao tempo. E em vez de aviões de guerra, ele enviou garantias vazias de paz através do Atlântico. Und hier erkläre ich feierlich, dass alle irgendwie verbreiteten Behauptungen über einen beabsichtigten deutschen Angriff oder Eingriff auf oder in amerikanische Gebiete plumper Schwindel oder grobe Unwahrheit sind. As palavras de Hitler não foram consideradas muito sinceras. Ninguém acreditou nele. Não era uma moeda que tinha muito valor. A Casa Branca levou a ameaça de um ataque aéreo de longo alcance a sério. Conselheiros militares dos Estados Unidos haviam imaginado um cenário de pesadelo. Um Zeppelin carregando aviões alemães pelo Atlântico para bombardear Nova York. A invasão de Hitler na Polônia em 1º de setembro de 1939 finalmente trouxe a declaração de guerra da Grã-Bretanha e da França. Matérias-primas para o esforço de guerra aliado foram fornecidas por navios dos Estados Unidos.
As chamadas matilhas de submarinos alemães começaram a espreitar o Atlântico para afundar navios cargueiros britânicos. Mas Hitler proibiu expressamente qualquer ataque contra os navios dos Estados Unidos. Ele não queria provocar outro inimigo em potencial, até que ele estivesse pronto para atacar. Hitler conseguiria atacar o poderio dos Estados Unidos, que era usado para apoiar a Inglaterra, se ele pudesse cruzar o Atlântico. E esse era o problema. Guerra significava lucro para os industriais alemães e projetistas como Willy Messerschmitt. Ele ordenou que seus engenheiros desenvolvessem um avião de longo alcance com base no modelo America Bomber, o ME-264. A visão tática, segundo palavras do próprio Messerschmitt, era de formações em asa, com os ME-264 se aproximando dos Estados Unidos pela costa leste, com torpedos para atacar os navios. Realizar tal plano traria grandes lucros, prestígio e favores do todo-poderoso Führer. Mas havia um problema. Ninguém jamais tinha construído um antes. Na época, nenhum avião conseguia voar através do Atlântico e voltar sem levar combustível extra. Até onde eu sei, a tarefa era atravessar 11 mil quilômetros com uma carga de 3 toneladas. Era algo que nenhum outro avião jamais tinha conseguido. Mas o ME-264 estava muito perto de conseguir isso. Havia alguns indivíduos, como Messerschmitt, que acreditavam na importância do alcance. Mas, para ter alcance, é preciso sacrificar peso, e esse era o problema. Enquanto Messerschmitt trabalhava em seu America Bomber, Hitler e Göring estudavam outros meios de fazer aviões já existentes cruzarem o Atlântico. Eles planejaram invadir a Islândia e os Açores para criarem postos avançados, bases aéreas para atacar Nova York e o auxílio que mantinha a Inglaterra viva. Ou seja, se tiver uma base lá, você pode pousar, abastecer, carregar equipamentos, fazer reparos. Seria como uma base terrestre para aviões, por assim dizer. Hitler tinha um sonho. Ele queria ver caminhos flutuantes pelo Atlântico. Ele disse aos seus oficiais mais graduados que era o que ele queria ver. Os Açores ofereceriam isso a ele. Então, eles olhavam para os Açores, para as Ilhas Canárias especificamente, como base para lançar um ataque de longo alcance através do Atlântico contra os Estados Unidos. Mas a verdadeira guerra ficou no caminho. A conquista da Islândia recebeu o codinome de Ícaros e falhou como o herói mitológico do qual recebeu o nome. Prevendo o perigo, o presidente Roosevelt enviou tropas para lá primeiro. Invasões planejadas de outras ilhas no meio do Atlântico também não deram em nada. Era considerada uma possibilidade que devíamos negar aos alemães. Os Estados Unidos não estavam diretamente envolvidos na guerra na Europa, mas estrategistas e espiões já estavam em ação. Roosevelt foi à procura de apoio para se juntar à guerra contra Hitler, mas o povo estava dividido. Alguns eram até pró-nazistas e orgulhosos disso. Enquanto a Europa estava em guerra, nuvens de incerteza pairavam em torno da política externa dos Estados Unidos. Esta manifestação pró-nazista não aconteceu em Nuremberg, mas no Madison Square Garden, no coração de Nova York. Germano-americanos e outros orgulhosamente faziam a saudação nazista. Embora, ao contrário da Alemanha, houvesse certa resistência aberta. Havia uma quantidade enorme de alemães que eram pró-nazistas e queriam que a Alemanha ganhasse a guerra. Passaram o filme sobre a conquista dos alemães sobre os franceses na Rua 86. Sieg im Westen, acho que era o nome. Sieg im Westen, I think it was called. And there were demonstrations. Havia manifestações pró-alemãs, com certeza, em Yorkville, onde se concentrava a população alemã. Havia muitos irlandeses que eram muito anti-ingleses e havia uma parcela muito grande da população
que não queria que os Estados Unidos intervissem na guerra. O Deutsche Amerikanische Bund era uma extensão do Partido Nazista nos Estados Unidos. Para o FBI, seus membros eram uma ameaça à segurança nacional. O extremo abuso da liberdade de expressão está acontecendo. Os argumentos para se juntarem à guerra contra Hitler foram reforçados pelos noticiários, mostrando investidas de espiões alemães. Neste caso, agentes nazistas foram registrados em filme manuseando documentos secretos. O homem de aparência importante é Howard Kleist, que trabalha para as linhas dos Estados Unidos como cozinheiro. Nestas imagens, Kleist trouxe a Sawyer os esquemas do navio a vapor da América, mostrando os planos da instalação de uma arma secreta. Embora os Estados Unidos e a Alemanha não estivessem oficialmente em guerra, os agentes estavam em ação nos dois lados do Atlântico. Espiões nazistas nos Estados Unidos receberam ordens para identificar alvos em potencial para bombardeios aéreos, como fábricas de munições. Na Alemanha, foi dado o aval para a fabricação do avião de longo alcance que atingiria esses alvos, o Messerschmitt 264, ou America Bomber. Ele só existia na prancheta de desenho e como um modelo de madeira. Mesmo assim, foram encomendados 30 para entrega dentro de um ano. E assim como o sonho de Hitler de destruir Nova York ainda era uma fantasia. Hitler havia erroneamente subestimado o poder econômico, militar e a capacidade dos Estados Unidos. Foi um erro grotesco. Acho que isso pode ter alimentado a fantasia dele de construir esses bombardeiros. O governo dos Estados Unidos não sabia do projeto do ME-264, mas sabia muito bem de uma ameaça crescente sob as ondas. Uma ameaça que se tornaria ainda mais mortal se conduzida por aviões de longo alcance voando sobre o Atlântico. Eles sabiam dos submarinos vindo pelo Atlântico e sabiam que a aviação poderia se tornar os olhos para os submarinos. O presidente também destacou o perigo de uma possível blitz nazista de outra direção, muito mais perto de casa. Nesses últimos meses, foi feita a descoberta de campos de aterrissagem na Colômbia, com o alcance fácil ao Canal do Panamá. A Colômbia não fica tão distante dos Estados Unidos. Talvez tenha existido planos, mas nada muito eficaz. E eu não acho que Roosevelt poderia ter pensado por um minuto que ele poderia entrar na guerra com esse pretexto. Roosevelt não teve de esperar muito para um pretexto. O devastador ataque surpresa japonês a Pearl Harbor silenciou os isolacionistas. Os Estados Unidos estavam em guerra. Com Pearl Harbor, de um dia para o outro, o país sabia que estava em guerra. Não havia mais dúvidas. Não se esqueça, até aquele momento, havia todos os tipos de movimentos, a favor e contra. Assim que entramos na guerra, as pessoas que eram não intervencionistas já não tinham um argumento. A decisão havia sido tomada. O ataque preventivo japonês foi um grande choque. Outro logo se seguiria, quando Hitler, de repente, também declara guerra aos Estados Unidos. Era surpreendente mesmo para nós. Acho que Hitler pensou, ao ver a máquina de guerra japonesa, que os Estados Unidos estariam tão preocupados com os japoneses que não conseguiriam enviar tantos recursos para a Europa. Não havia muito entusiasmo, e depois da Rússia, os Estados Unidos não pareciam mais tão terríveis. As promessas de Hitler de paz e amizade foram anuladas em um discurso virulento no parlamento alemão. Os Estados Unidos e seu presidente ignorante faziam parte de uma vasta conspiração judaica.
Wir wissen, welche Kraft hinter Roosevelt steht. Es ist eine ewige Jude, der seine Zeit als gekommen erachtet, um das auch an uns zu vollstrecken, dass wir in Sowjetrussland alle schaudern, sehen und erleben mussten. Wir haben das jüdische Paradies auf Erden nunmehr kennengelernt. Der Präsident der Vereinigten Staaten mag das vielleicht selbst nicht begreifen. Dann spricht es nur für seine geistige Beschränktheit. Wir aber wissen, dass dies das Ziel seines ganzen Kampfes ist. Auch wenn wir nicht im Bündnis mit Japan stünden, werden wir uns darüber im Klaren, dass es die Absicht der Juden und ihres Franklin Roosevelt ist, einen Staat nach dem anderen allein zu vernichten. Enquanto os líderes políticos e militares de Hitler aplaudiam e levavam seu povo para outra frente de batalha, Goebbels começou uma ofensiva com propaganda. Os Estados Unidos foram descritos como corruptos, governados pela ganância e pelos eternos judeus. Filme de propaganda nazista. Die Börse ist der Tummelplatz seiner Leidenschaft, der Sucht nach Geld und Macht. Hier wird der Fleiß Millionen rechtschaffener Arbeiter in mühelosen Gewinn umgesetzt. Das ist die Welt, für die Sie kämpfen und die Sie auch in Deutschland wieder einführen wollen. Ausgespien aus den Ghettos des Ostens erschienen sie als Diebe und Hehler in der Metropole der USA. Kaftan und Pajeslocken sind abgelegt. So getarnt kann er jetzt seine schmutzigen Finger in alle üblen Geschäfte stecken. Der eigene Laden ist schnell zusammengegaunert. Os nazistas diziam que os judeus estavam governando os Estados Unidos, administrando os bancos, controlando a política do país. E diziam que Roosevelt era judeu também. Os Estados Unidos reagiram com sua propaganda própria. Noticiários alertaram sobre a ameaça do mal nazista que pairava sobre o mundo. Conquiste a Europa Oriental e irá dominar o centro continental. Se conquistar o centro continental, irá dominar a Eurásia. Se conquistar a Eurásia, irá dominar o mundo. Mas Washington temia que nunca iria convencer um segmento da população a se opor a Hitler. A etnia alemã nos Estados Unidos foi considerada uma ameaça. Cerca de 3.000 foram detidos em campos instalados no Texas e na Flórida. Se você não fosse voluntariamente, seria preso e enviado para lá. Não era um campo de concentração, era um campo de detenção para te tirar da população e para te supervisionar e para ter certeza de que você não se envolveria na desestabilização do país. Você era um inimigo estrangeiro, estava sob a Convenção de Genebra. Cidadãos japoneses também foram detidos. Como os alemães, eles passaram a Segunda Guerra Mundial presos. A liberdade foi negada, mas alguns confortos domésticos ainda eram permitidos atrás da cerca. O governo estava convencido de que todos os inimigos ocultos em potencial entre os leais cidadãos haviam sido contidos. Isso tirou um elemento de desestabilização da população. Não havia mais pessoas torcendo pelo Hitler na Rua 86, em Nova York. Isso certamente contribuiu para a paz e o bem-estar do país. Agora que a Alemanha estava oficialmente em guerra com os Estados Unidos, o chefe da aeronáutica, Hermann Göring, queria o Me-264, o America Bomber de longo alcance, em ação. Mas tal avião nunca havia sido construído antes, e os engenheiros de Messerschmitt se esforçaram para entregar um único avião. Haviam prometido 30 a Hitler dentro de um ano. O obstáculo do projeto era carregar uma carga militar eficaz num percurso tão longo. Numa distância que consumiria muito combustível e seria necessário levar 6, 7, 8 homens. O outro problema era a demanda contínua na guerra, nas frentes de batalha. Eles não queriam aviões de longo alcance para bombardear os Estados Unidos. Eles queriam aviões táticos, Junkers 88 e Heinkel 111, para fazer o serviço nas frentes de batalha, nos Balcãs e na Rússia. Um lucrativo contrato estava em jogo.
Apesar da falta de recursos e da tirania da distância, Willy Messerschmitt manteve seu negócio vivo com outra proposta, baseada em uma ideia não testada: reabastecer America Bombers com outros aviões em pleno voo. Mas o 264 e seus aviões-tanque permaneceram nas pranchetas de desenho nazistas. Em contrapartida, as fábricas dos Estados Unidos começaram a produzir aviões formidáveis em grandes números. Os aliados não precisavam de projetos elaborados ou de aviões-tanque fantásticos para cruzar o Atlântico. Despachados para a Inglaterra, os aviões convencionais podiam atacar cidades alemãs à vontade. Hitler precisava desesperadamente de um novo meio para afundar a indústria de armas dos Estados Unidos. Haviam prometido a Hitler um bombardeiro de longo alcance, grande o bastante para cruzar o Atlântico. Mas os engenheiros aeronáuticos alemães não conseguiam. Outras medidas desesperadas eram necessárias para atacar os Estados Unidos. Em junho de 1942, um submarino levou um grupo de agentes nazistas da França pelo Atlântico para Long Island, Nova York. Eles chegaram à praia com vários quilos de explosivos, mas foram vistos por um agente da guarda costeira. Eles o ameaçaram e depois lhe deram $260 na esperança de que o dinheiro pudesse comprar seu silêncio. Da praia pegaram um trem para Nova York na esperança de dar um golpe psicológico decisivo no coração do inimigo. Quatro pessoas com quantidade mínima de dinamite, com limitação de acesso a alvos que valessem a pena, não iriam fazer muita diferença. Acho que era mais psicológico os alemães quererem fazer isso para mostrar o que podiam fazer. Não teria sido de forma alguma uma maneira eficaz de diminuir o esforço de guerra. O suborno não funcionou. O agente da guarda costeira que os viu alertou o FBI. Os agentes alemães evitaram uma grande caçada, escondendo-se em um hotel de luxo. Mas uma mudança súbita de ideia de seu líder teria consequências fatais. John Dash entregou seus camaradas e informações sobre outros grupos de sabotagem a caminho das praias dos Estados Unidos. Foi uma deixa para o FBI e os artistas da propaganda tirarem vantagem disso. O governo dos Estados Unidos age contra agentes sabotadores alemães. Caixas são encontradas pelo FBI ao cavar atrás de material para sabotagem trazido por submarinos alemães para a costa da Flórida. 4 sabotadores vieram para esta praia, enquanto outros 4 chegaram secretamente em Long Island. As caixas contêm materiais investigados pelo FBI, TNT para explosões de sabotagem. Acho que foi uma operação inútil. Uma operação inútil que usou recursos de forma pouco sábia. Os agentes em si não eram lá tão competentes, não eram profissionais, não eram bem treinados. Não sabiam exatamente o que deveriam fazer. Eles tinham contatos. Esses contatos, infelizmente, também sofreram depois com essa experiência e foram muito rapidamente eliminados. O notório chefe do FBI, J. Edgar Hoover, levou o crédito. As praias indicadas por J. Edgar Hoover precisam ser vigiadas. Hoover foi a grande figura. Ele os achou, não importa que o agente tivesse ido até ele, se entregado e dado todos os detalhes. Ele queria todo o crédito e ficou com todo o crédito. Quanto aos sabotadores nazistas, a maioria deles acabou na cadeira elétrica. De volta à pátria-mãe, com 6 meses de atraso, o primeiro America Bomber de Willy Messerschmitt estava finalmente pronto para o primeiro voo, com o veterano piloto Karl Bauer nos controles. Um piloto de teste muito experiente. Ele trabalhou para Messerschmitt por um bom tempo.
Os primeiros voos não foram muito bem. O trem de pouso do nariz apresentou problemas. Lama ficou presa no trem de pouso. O sistema hidráulico causou problemas. A fuselagem do ME-264 ficava muito perto do chão. Lembravam muito as fortalezas voadoras B-29 e B-17. Uma fuselagem em forma de um longo charuto. O ME-264 tinha que ser leve para cruzar o Atlântico e voltar. Mas uma construção leve levou a uma série de problemas. Os aviões Messerschmitt eram sempre os mais leves, mas estavam sempre forçando os limites na questão do tamanho. E isso provou ser o caso quando o 264 foi testado. Os motores tendiam a cair e as outras partes não operavam direito devido à construção extremamente leve. Problemas com combustível. Para o seu objetivo, o avião tinha enormes tanques de combustível, tanques nas asas e tanques na fuselagem. O combustível tinha que ser transferido durante o voo. Eu acho que testou as habilidades e as proezas alemãs de projeto até o limite. As dúvidas foram levantadas no Ministério da Aeronáutica do Reich. O chefe da Luftwaffe, Hermann Göring, estava sob pressão. Um mês depois do voo teste do America Bomber, a Força Aérea dos Estados Unidos começou a bombardear a Alemanha. Teve uma conferência sobre produção em 1943 que Göring estava dividindo com os generais. E o assunto do ME-264 surgiu. E Göring disse, essa coisa ainda está sendo feita? Disseram que sim. E então ele disse, devíamos ter feito isso antes. É muito tarde agora. Não vai dar mais tempo. Outra ideia incomum de como bombardear os Estados Unidos veio de um oficial jovem e ambicioso, o coronel Victor von Lossberg. Ele propôs usar grandes hidroaviões para lançar bombas de 8 toneladas sobre Nova York. Então, isso significava que era concebível, por exemplo, voar com tanque cheio até uma distância de 1.000 quilômetros da costa, onde um submarino estaria esperando para fornecer a logística, como combustível e carga, em outras palavras, bombas. E então o avião não teria problemas em voar os últimos 1.000 quilômetros e atacar o alvo. O plano dependia dos enormes hidroaviões de 6 motores apelidados de Vikings, que poderiam pousar e decolar com ondas de 3 metros. Depois de ir saltando através do Atlântico, eles iriam bombardear alvos simbólicos como bairros judeus. Pelo modo que os nazistas pensavam, estavam mais interessados em propaganda do que em ação eficaz. O plano foi aprovado, mas o mau tempo adiou o projeto de bombardeamento com o hidroavião. A ideia acabou sendo arquivada em 1944. Os submarinos foram caçados. A Inglaterra tinha desvendado os códigos de comunicação Enigma. Hitler havia falhado em atacar Nova York, mas os Estados Unidos estavam bombardeando a Alemanha com impunidade. Cidades e fábricas foram destruídas dia e noite. A toda poderosa Luftwaffe de Hermann Göring lutava para revidar. Hitler ficou furioso e acusou seu chefe da Força Aérea de incompetência. Ele recorreu ao seu fiel ministro das armas, Albert Speer, para achar uma forma de atingir os Estados Unidos. No verão de 1943, Speer conseguiu, agradando o Führer com a introdução de 2 engenheiros de foguetes para o trabalho secreto, Werner von Braun e Walter Dornberger. Seu filme secreto alimentou as fantasias destrutivas de Hitler. O lançamento de um ataque intercontinental devastador sem a necessidade de quaisquer novos bombardeiros de longo alcance. Foguetes V-2 foram lançados contra a Inglaterra com resultados terríveis. Uma ideia bizarra propôs um modo de levá-los para Nova York. Havia um plano para rebocar um V-2 atrás de um submarino. O foguete V-2 ficaria num tubo. Depois ele seria posto verticalmente e então seria disparado contra Nova York. E isso foi parar nas mesas de desenho. Eu vi os planos. Desespero misturado com genialidade para projetos. É uma combinação letal. Hitler fez da pesquisa e desenvolvimento de foguetes prioridade máxima. O A-10, foguete intercontinental, foi projetado para atacar os Estados Unidos.
Mas espiões aliados estavam no caso. E o poder de fogo convencional dos Estados Unidos foi enviado para destruir o projeto A-10 antes que pudesse sair do chão. Nós acabamos descobrindo onde os foguetes eram feitos e onde estavam as bases das quais seriam lançados. E bombardeamos os locais. Bombas choveram sobre o Centro Nazista de Pesquisa de Foguetes em Peenemünde, em agosto de 1943. O chefe da SS, Heinrich Himmler, recebeu ordem para construir uma instalação nazista subterrânea de foguetes à prova de bombas. Este foi o custo humano pela obsessão de Hitler com as chamadas armas maravilhosas. Trabalhadores escravos trabalhavam até a morte, ao cavar uma fábrica de foguetes sob as montanhas de cartão postal da região de Salzkammergut, na Áustria. Quando chegamos a Ebensee para trabalhar na pedreira, havia 1000 de nós. Depois de 2 meses, apenas 500 de nós sobraram. Túneis assombrosos e uma imponente câmara, como a de uma catedral, para a montagem de foguetes ainda existem. Monumentos arrepiantes ao sofrimento daqueles que trabalharam até a morte ou foram brutalmente assassinados por causa de um sonho abandonado, o Foguete América. 2 russos tentaram escapar. Eles os alcançaram e soltaram os cães sobre eles. Os cães os retalharam até os matarem. Mais de 8.000 trabalhadores forçados morreram em Ebensee. Eles esculpiram impressionantes 7 quilômetros de túneis subterrâneos. Mas o Foguete América nunca foi construído. À medida que os aliados fechavam o cerco à Alemanha nazista e os recursos básicos acabavam, os exércitos de Hitler precisavam de combustível, não de foguetes. As refinarias convencionais acima do solo haviam sido destruídas. As fábricas subterrâneas seriam necessárias para produzir combustível sintético. Os bombardeios precisos aliados deixaram a máquina de guerra alemã de joelhos. Chovia bombas na Alemanha. O bombardeio estratégico aliado estava destruindo a infraestrutura de transporte. Bombardearam as fábricas. Era difícil transportar matéria-prima e a demanda era de frente de batalha. O ministro das Armas, Albert Speer, advertiu Hitler que o Reich tinha perdido cerca de 90% de sua produção de combustível. O confidente leal do Führer também se atreveu a sugerir o impensável, que a derrota era apenas uma questão de meses. Sem combustível, a Luftwaffe ficou no chão. Aeródromos alemães foram atacados e bombardeados à vontade. Junto com milhares de outros aviões, os aliados, sem querer, destruíram um grande avião escondido em um hangar secreto. O America Bomber de Messerschmitt. O primeiro protótipo do America Bomber foi destruído em um hangar em julho de 1944. Restos de 2 outros protótipos que estavam na montagem foram destruídos também. Fim de jogo. Senhor. A máquina de guerra alemã havia quebrado. O Reich estava ameaçado em todas as frentes. Ainda assim, Hitler agarrou-se a seu sonho de aniquilar os Estados Unidos e seus aliados. Albert Speer convocou fabricantes de armas para uma reunião com o Führer. Hitler pintou um quadro ilusório de um futuro vitorioso, com grandes oportunidades para aqueles que pudessem desenvolver armas pioneiras. Wenn dieser Krieg mit unserem Sieg in Frieden ist, dann wird die Privatinitiative der deutschen Wirtschaft ihre größte Epoche erleben. Der Staat, der die Politik hier gestaltet und führt, ist verpflichtet, für die Wirtschaft machtmäßig das sicherzustellen, was sie benötigt, um auf längste Sicht unentwegt und stetig arbeiten zu können. Mein Streben muss immer dahin gehen, die tüchtigsten Köpfe herauszuschnüffeln
und zu suchen. Und ich schnuppere dauernd herum und ich habe förmliche Agenten, die nur immer aufpassen. Wo ist ein Talent? Wo ist ein Genie? Die Menschen werden sofort geholt und die bekommen die Aufträge. Acredita-se que alguns fabricantes concordaram com o plano dessas armas inusitadas para proteger a força de trabalho deles de uma sentença de morte, o recrutamento para a frente russa. Outros pareciam mais ambiciosos. A companhia aérea Focke-Wulf transferiu seu escritório de projetos para a cidade de Bad Iolsen para escapar do bombardeio aliado. Foi aqui que o projetista da Daimler-Benz, Fritz Nallinger, ressuscitou o conceito de um America Bomber. Como Messerschmitt, ele sabia que chegar perto de Hitler era a chave para o sucesso no Reich nazista. Trabalhando com o aclamado engenheiro-chefe da Focke-Wulf e piloto, Kurt Tank, ele iria transformar um lendário avião de passageiros. Desenhado por Tank em 1936, o Condor foi o único avião que tinha atravessado o Atlântico sem parar. Ele já havia sido convertido para atacar navios. Churchill o chamou de açoite do Atlântico. Ele voava bastante à vontade. Atacava navios, avisava sobre comboios. Era os olhos dos submarinos. Na verdade, em 1938, um Focke-Wulf 200 Condor foi o primeiro avião a voar sem parar de Berlim para Nova York. Ele quebrou recordes. Ganhou do que os britânicos estavam tentando fazer. E acho que isso em si foi um aviso de alerta. Naqueles dias, voos transatlânticos eram apenas para os pilotos mais experientes, como o as Adolf Galland. O Condor original levou exaustivas 24 horas para voar de Berlim para Nova York e não podia voltar sem reabastecer. Para completar a missão de bombardeio de longo alcance, a solução era abandonar o avião depois de lançar as bombas. A ideia era voar com o Condor, lançar as bombas e depois saltar de paraquedas. Havia uma chance de sobrevivência. Seria uma perda de equipamento, como diziam, mas o piloto estaria a salvo. Mas o Condor já estava obsoleto em comparação com uma nova geração de aviões mais rápidos dos aliados. Os ases que pilotariam esse avião seriam habilidosos, seriam homens treinados, com uma passagem só de ida contra esquadrões de Mustangs P-51 ou Spitfires, ou o que quer que fosse. Eles teriam sido alvos fáceis. Enquanto o Reich se desfazia em pedaços, os projetistas de Hitler conceberam aviões elaborados para combater os caças e bombardeiros superiores dos aliados. Eles iriam aproveitar uma nova tecnologia, o poder do jato. Este grande edifício no coração de Berlim é um sobrevivente raro. O Parlamento do Estado fica aqui agora, mas durante a guerra era parte do Ministério da Aviação de Hitler e apelidado de A Casa dos Voadores. Era aqui que os generais e os pilotos da Luftwaffe se reuniam nos últimos dias da guerra, desesperados para parar um inimigo que se aproximava em todas as frentes. Esse desespero acabou chegando aos céus da Alemanha. Diziam que alguns pilotos tinham derrubado bombardeiros dos Estados Unidos, batendo neles de propósito, usando suas hélices para cortar a fuselagem. A noção de alto sacrifício pela pátria-mãe estaria no coração da extensão do sinistro projeto America Bomber. Relatórios oficiais da Luftwaffe falavam da dedicação heróica de pilotos alemães na batalha decisiva para o Reich. O ambicioso projetista da Daimler-Benz, Fritz Nallinger, não estava pronto para se sacrificar. Mas seu projeto do America Bomber mostrou que ele estava mais do que disposto a sacrificar outros. Em janeiro de 1945, ele apresentou seus desenhos para os chefes da Luftwaffe.
O antigo prédio do Ministério da Aeronáutica do Reich está de pé até hoje. Foi aqui que Naliger apresentou sua solução de transporte como uma forma de atravessar o Atlântico e lançar um ataque contra os Estados Unidos. Os testes com aviões convencionais, como o Heinkel 111, tinham mostrado que era possível lançar pequenas embarcações em pleno voo. Neste caso, uma bomba voadora V-1 sem piloto. O plano de Naliger apresentava uma enorme aeronave com pequenos aviões presos sob suas asas. Mas esses aviões eram incomuns. Eles não tinham nenhum trem de pouso ou armamento defensivo. Caças parasitas. Baratos para fazer, rápidos de fazer, feitos de madeira, um piloto, uma bomba. Eram bombas voadoras conduzidas por pilotos suicidas. Esse seria um America Bomber chegando perto, lançando um homem, uma bomba, direto para um alvo. Um navio, um aeródromo, um entroncamento ferroviário, um prédio. Eles os construíram. Eles existiam. E a passagem seria só de ida. Era um modo radical de pensamento. Era muito inumano. Tenho que dizer que é algo que não deve ser feito. O projeto recebeu aprovação em janeiro de 1945, mas nunca saiu do papel. O Reich de Hitler duraria apenas mais 4 meses. Eu acho que Hitler teve todos os tipos de sonhos de glória e sonhos de ódio. E penso que ele imaginava Nova York sendo bombardeada, incendiada e destruída, com os arranha-céus desabando nas ruas. Ele era um sonhador de habilidade considerável. Ele sonhava com muitas coisas, e acho que este foi um de seus bons sonhos de ódio que tinha. Albert Speer relatou alguns dos bons sonhos de ódio do Führer em seu diário. Lembro-me de como, no quartel-general do Reich, ele mostrava filmes de Londres em chamas, as nuvens de fogo sobre Varsóvia e comboios explodindo. E me lembro da ganância que ele sentia nessas horas. Eu nunca o tinha visto tão animado como ele estava no fim da guerra, quando, em seu delírio, ele fantasiava como seria quando Nova York se acabasse em um mar de chamas. Ele descrevia como os arranha-céus se tornariam tochas gigantes, como desabariam e como a cidade explodindo brilharia no céu escuro da noite. Pilotos suicidas foram recrutados, mas nunca saíram da Alemanha. Alguns se lançaram contra as pontes sobre o rio Oder para deter o avanço do Exército Vermelho. Eles deixaram um bilhete de suicídio coletivo. Und der Abschiedsbrief lautet nun wie folgt. Camaradas, às 7h48 da noite de hoje, nós cumpriremos nosso destino. Nós nos voluntariamos para o nosso Führer, para a nossa pátria, para a Alemanha. Heil para vocês, camaradas. E todos a assinaram. Eles se sacrificaram por nada. Os russos que avançavam reconstruíram as pontes em um dia. Muitos alemães sofreram mortes terríveis, defendendo a sua pátria-mãe. Mas muitos dos projetistas mais fiéis e comprometidos de Hitler sobreviveram e prosperaram. O criador do projeto original do America Bomber, Willy Messerschmitt, desenvolveu novos aviões para o exército alemão. Werner von Braun foi levado para os Estados Unidos e construiu o primeiro foguete para a Lua. O engenheiro e piloto da Focke-Wulf, Kurt Tank, projetou jatos na Argentina e na Índia, antes de voltar para a Alemanha.
E o arquiteto da missão suicida America Bomber, Fritz Nallinger, foi promovido para o Conselho de Administração da Daimler-Benz e foi agraciado com a Ordem da Alemanha Ocidental de Mérito em 1954.